Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 23 de abril, sábado da oitava da Páscoa, o evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 16, versículos 9 ao 15, que diz assim: Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no sábado da oitava da Páscoa do Senhor e nós acabamos de ouvir mais narrações sobre as aparições de nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado. No Evangelho de hoje, diz que Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia sido expulso 7 demônios. Interessante. Maria Madalena faz a experiência com o ressuscitado e logo em seguida anuncia aos irmãos que Cristo está vivo, que Cristo está ressuscitado. Só que, quando ela anuncia que Jesus está vivo, diz o Evangelho, não quiseram acreditar. Não quiseram acreditar. Depois segue as aparições, Jesus aparece a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles voltaram imediatamente, anunciaram isso também aos outros. Anunciaram isso aos outros. Mas também a estes 2 não quiseram acreditar. E aí, por fim, Jesus aparece aos 11. Não eram mais 12, porque Judas já tinha morrido aos 11. Então, e é interessante essa experiência, por quê? Porque Jesus aparece aos 11 enquanto estavam comendo. E Jesus os repreende. Diz o Evangelho, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E aqui é um detalhe muito importante, meu povo, por quê? Essa questão do anúncio. Aquele que faz a experiência com o ressuscitado é aquele que deve ser um anunciador do Cristo ressuscitado. Aquele que faz a experiência com o Cristo que agora está vivo, que voltou, mas que agora mas voltou numa situação gloriosa, porque a ressurreição de Jesus não foi uma reanimação do seu corpo, não. Ele agora está em uma nova aparência. O que isso significa? Ele está agora num estado glorioso, com um corpo glorioso. Então, aquele que faz a experiência com Cristo ressuscitado agora é chamado a ser anunciador. Mas aqui tem um detalhe muito interessante, por quê? Porque, claro, Jesus não vai ficar aparecendo agora toda a vida, ou a vida toda, para sempre, eternamente, amém? Não é assim. Jesus, ele já começa a preparar a sua igreja, porque a sua igreja será a grande anunciadora do seu evangelho. É a igreja. E o evangelho de hoje fala um pouco sobre isso. Maria Madalena, que vai anunciar, fez a experiência e vai anunciar. Os 2 discípulos fazem a experiência, vão anunciar.
depois os 11. Interessante, por quê? Porque Jesus os repreendeu severamente pela falta de fé dele. E por que que Jesus os repreende? Porque eles não acreditaram no testemunho daqueles que viram Jesus. Porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Veja, meu povo. Ou seja, a gente crê, entenda uma coisa, a gente crê hoje em Jesus ressuscitado, não porque ele apareceu a nós como apareceu ao, aos discípulos. Os discípulos o viram, mesmo em um estado glorioso, os discípulos o viram, nós não. Fazemos experiência com Jesus sem vê-lo, sem vê-lo. Mas veja, como é que nós chegamos à fé? Através da igreja, através dos apóstolos e, consequentemente, da igreja. É pelo testemunho da igreja e o testemunho de Cristo ressuscitado. Por isso, se você também, que é batizado e que, portanto, é membro desta igreja, se você fez a experiência do encontro com o ressuscitado, você tem a missão de levá-lo aos outros. Você tem essa missão de levá-lo aos outros. Se você experimentou a força da ressurreição de Cristo, você deve levar essa experiência ao mundo, que se encontra sem fé, que se encontra incrédulo, triste, abatido, ou seja, sem vida. Nós devemos levar a vida de Jesus ao mundo. Nós devemos levar a luz da ressurreição ao mundo que se encontra em meio às trevas. É a nossa experiência, meu povo. E é a nossa missão. Encontrar o ressuscitado e anunciá-lo aos outros. E quantos são hoje os que necessitam desse testemunho? Para que sejam arrancados do poder das trevas, para que experimentem a força da ressurreição, para que tenham vida nova, para que tenham uma vida com sentido. E o maior sentido da vida, da existência, é o próprio Jesus, que não está mais morto, que está vivo, está ressuscitado e está no meio de nós. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.